Mais um Cast Doctor para você. E olha, tô com um elenco incrível de mulheres aqui. E sabe do que nós vamos falar? Educação tradicional versus educação digital. Vamos começar pela minha esquerda. A Lilian Winter, psicóloga, que já esteve aqui, já é sócia da casa. Exatamente. A Daniele Minello, que já está sócia da casa, porque já faz a terceira também, que nem vocês duas, né? Educadora física e doutora em educação. E agora, pela segunda vez, a Valéria Colomé, fonoaudióloga, psicopedagoga. Olha que bacana nós estarmos falando sobre educação. Educação, na minha época, não é tanto assim, viu? É década de 80. Como é que era a minha educação na época de 80? Existia rigidez? Sim, existia uma rigidez. Existia disciplina? Sim, existia disciplina. Podia brincar? Muito. Podia sociabilizar? Muito. Tinha tela? A tela era da tela, aquela que dava na segunda-feira, como é que é o nome? Tela quente. Ah, lembra de tela quente? Para mim aquilo ali, nossa senhora, tela quente era como se esperar o Natal para mim. Então, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada pela oportunidade de novo. Obrigada. Uhum. Um então tá, vamos começar pelo lado do mate então, né? Pela roda do mate. Vamos lá, Dani. Então, educação, essa semana, né, quer dizer, alguns dias atrás, nós estávamos falando sobre educação, né, em outras possibilidades de escrita também. E eu fui convidada a falar sobre o que era, o que é o professor, né, o que é o aluno. E, na verdade, o professor, ele só vai ensinar aquele que é educado pelos pais. Então, a educação começa em casa. A educação, ela vem de casa. Uhum. Independente do formato que ela tenha, a educação ela é o primeiro exemplo que nós temos e é dentro de casa. Uhum. E daí os professores e a escola pagam esse preço, né? Quando os filhos vêm educados ou quando os filhos precisam ser convidados e chamados para o que é a educação de verdade. Uhum. E o que é a educação de verdade, né? Se a gente for parar para pensar, a educação é a gente saber que a gente tem direitos e deveres. E eu acredito muito que, tanto dentro de casa quanto nas escolas e na rua também, a gente está querendo, a gente, que eu digo, a sociedade de um modo geral, principalmente as crianças e os jovens, e os adultos também, que não tiveram esse rigor da disciplina, porque... eu sou dos anos 70, então a palavra e a educação era lei. Se tu não obedecesse, tu tinha a punição. E a punição ela não era o laço, mas era a punição da moral, que bastava uma palavra e um olhar para a gente acatar. E isso não se tem mais. Então eu percebo que a gente está vivendo uma sociedade em que todos querem seus direitos, mas não querem cumprir com seus deveres. Boa. Uhum. E dentro desse universo é um desafio muito grande para a escola interessar essas crianças. E para a gente, como pais, aproveitar o que tinha de bom de antigamente, que é o respeito, a palavra, o limite. E também a gente compreender esse universo. Porque, veja bem, é complicado porque na nossa época não existia computador, não existia celular. É algo assim que a gente tem que estar correndo atrás, vamos dizer. Porque para os nossos filhos é muito fácil mexer nas coisas. E para nós já é um pouco mais difícil, porque a gente não é dessa era digital. Então, eu digo que como pais e como escola, o grande desafio é a gente conseguir interessar os nossos jovens e crianças. Porque eles têm uma cabeça muito diferente da nossa nos anos 70, 80. Exato. E eu acho que partindo disso que vocês estão falando, eu me pergunto assim, aonde que a humanidade se perdeu, né? Porque eu entendo o que a Dani falou assim, quando ela diz, bom, existia a questão, né, aí dos valores, do respeito, da ética, e isso os pais passavam e não era uma coisa que assim, não, tu é obrigada a passar, não, ela simplesmente acontecia, isso era natural. E onde é que a gente se perdeu? Né? Por que os nossos filhos, ou muitos filhos... Eu tenho uma filha de 30 anos, graças a Deus ela ainda foi criada, né, de uma outra forma, mas as crianças hoje muito vinculadas à questão da internet, da questão digital, e os pais também, e a coisa meio que se perdeu por aí, né? E eu fico pensando assim, ó, hoje
infelizmente, muitas vezes são as redes sociais, né, a internet que educa as crianças, né? E o que vem aí, né? Que educação é essa? Eu fico me perguntando porque os pais às vezes não têm mais tempo, né? E também muitas vezes não se dedicam, né, para estar com o seu filho e levar esses primeiros valores que são importantíssimos para que ele possa ser educado na escola ou ter, né, uma educação diferenciada na escola. Exato. E, aí, né, e nesse mundo agitado, onde as pessoas elas têm que trabalhar por vezes 24 horas e elas têm uma pressão muito grande em cima disso, que parece que os seus compromissos eles vêm em primeiro lugar no sentido de trabalho, de que tudo é isso e que basta ver do lado uma criança que tu colocaste muito bem, sendo criada por uma internet, e essa internet, ela educa? O quê? De que maneira? Agora, quando o pai está do lado e que acompanha e que traz aquela educação, né, do passado, onde tinha todo aquele horário para estudar, não tinha nenhum problema, se, né, chegava de casa, almoçava, ia, ou dava uma cesteadinha ali, depois fazia as tarefas, ou então já fazia as tarefas para depois ir brincar, que era, né? Então, todo dia estava revisando aquela matéria e, além do mais, tinha toda aquela liberdade, não libertinagem, mas tinha aquela liberdade. Hoje, se tem, em algumas famílias, se tem isso ainda, né? E que eu digo que as famílias que têm essa situação, os filhos, eles têm a disciplina e também o hábito de estudar. Não vamos longe. É quase um diferencial hoje ter uma família com esse formato, né? Exatamente. E não uma regra. Sim. Exato. Né? Mas por quê? Porque o hábito do estudo, quando se coloca o hábito do estudo, e que a criança ela começa a sentir falta daquele estudo diário, ele se torna disciplina. Uhum. Ele se torna essa disciplina. E pode ver. E quando se coloca crianças a lerem livros, que é importante também trazer a leitura para a criança. Trazer. Antes era o gibi, hoje não. Hoje tem uma diversidade de leituras boas, de grandes autores, né? E no pré-vestibular, antes do vestibular, pô, nós cansamos, nós 4 aqui, de ler Machado de Assis, Clarice Lispector, o Érico Veríssimo, dentre tantos outros. Olha o que nos traz. Vocabulário. E agora, tu falando isso, Douglas, me vem uma questão importante assim que eu estava lendo sobre uma pesquisa que foi feita na Noruega com jovens. E esses jovens, então, alguns fizeram leitura digital, né? Num Kindle, num livro digital, e outros fizeram a mesma leitura no livro físico. Olha que interessante, isso também é uma coisa a gente pensar. E qual que foi o resultado? Que esses jovens, então, que leram o livro físico, tiveram mais condições, né, de relatar de forma muito, até cronológica, do que o livro trazia, em detalhes, enquanto quem leu no livro digital não conseguiu lembrar ou relatar detalhes, né, coisas importantes que o livro trazia. E aí se concluiu assim, ó, que os livros, na verdade, digitais fazem com que o nosso cérebro não tenha uma noção de espaço, né, de espaço dentro do livro, assim, por onde as coisas, a regra onde as coisas estão. Então, olha só, tu lê, e pode ver, quando eu li isso, eu fiquei pensando, tu vai ler um livro lá, que seja um PDF, tu tá lendo ali no livro, de repente, não vou pular aqui esse parágrafo aqui, porque eu acho que só termina ali que eu já sei, e tu vai indo, e rapidinho tu lê. Então, ele te leva a ler em zigue-zague, porque tu perde a noção do espaço do livro concreto. Exato. E aí depois, que aprendizagem é essa? Uma aprendizagem bastante superficial. Claro. E é interessante, né, tu trazeres isso, Lilian, da questão do espaço, porque principalmente quem trabalha com o corpo, né, no meu caso, das minhas formações, tanto na educação física quanto no teatro, o primeiro convite que a gente que nós somos convocados é justamente que espaço é esse chamado corpo, que frequenta e que pertence a outros espaços. Que espaço é esse delimitante que me autoriza a ir e vir? Que espaços são esses que eu adentro, como, por exemplo, um livro, um caderno, que está sendo substituído? Hoje eu vejo assim os cadernos dos meus filhos, o do 8º ano, poucas escritas, o do 5º ano, bastante escrita. O que está se perdendo? Está sendo substituído por um livro que também tu vai no livro, não tem quase nada de escrita. Mas o que me chama atenção, e aí é a minha opinião enquanto educadora, é que nós não estamos preparados para habitarmos 2 mundos, o real e o virtual. E aí a gente não dá conta mais do mundo real, que é viver de verdade, e não dá conta do mundo virtual, que é o que nos exige
diante das aparências. Parece que se a gente não está conectado com o mundo virtual, parece que tu és um ser inexistente. Eu ouvi isso esses dias, que eu tinha que divulgar mais o meu trabalho nas redes sociais, porque as pessoas não saberiam de mim. Eu digo, mas me interessam as pessoas que eu convivo, as pessoas de verdade. E aí me falaram, mas e o marketing? Eu disse, mas que marketing é esse para me deixar louca? Então, assim, ó, eu vejo que existe uma sociedade adoecida porque a gente não dá conta. Daí eu fiquei pensando, eu lembro exatamente assim, ó, quando migrou, que a gente teve acesso à internet, e eu lembro que eu ainda era casada e o meu esposo assim, ó, se jogou assim, e eu falava, poxa, vamos conversar, porque daí os filhos iam dormir, eu dizia, vamos conversar, e ele ficava no celular, e eu lembro exatamente assim, aquela linha tênue que foi se perdendo, que a gente teve assim um acesso, a gente tinha o controle, a gente acha, né, entre aspas, que tem o controle para saber sobre a vida do outro, que tudo é acessível, mas a gente está se perdendo do viver de verdade. E aí eu fico pensando assim, ó, como que a gente poderia resgatar isso? Não é tu abrir mão e ser um ignorante digital. Eu acho que tudo vem a contribuir, mas sim, nós precisamos reorganizar os nossos tempos. Tudo e aí, por exemplo, né, lá em casa, assim, ó, a refeição é um horário sagrado. Café da manhã, almoço e janta, quando eles estão comigo, o celular não chega na mesa. Ah, mas só um pouquinho. Eu digo, então, tá, só um pouquinho, a gente vai esperar. Depois do só um pouquinho ficar ali do lado, que é o celular, a gente vai orar e a gente vai se permitir comer. Porque a gente quer viver um tempo que na internet é muito mais rápido. Por isso que nós estamos adoecidos, nós estamos ansiosos, nós estamos deprimidos, porque viver de verdade é um tempo presente. E viver virtualmente é um tempo acelerado que te projeta para o futuro e que tu não consegue dar conta. Dentro disso me chama muita atenção, porque como psicopedagoga, eu faço uma anamnese onde tu conhece como é que funciona essa família. E o que a gente vê? Filhos leitores, pais leitores. A criança, todos esses hábitos, toda essa estrutura da rotina, ela na verdade é organizada pela família. Claro. E uma família que não tem essa exemplo, organização, né? Exato, a gente só dá o que tem. Então uma família que não tem essa organização de dizer, olha, agora está na hora da janta. Ontem mesmo fui jantar num lugar e a gente estava vendo assim, todas as pessoas estavam no celular. Então elas comeram, cada uma no seu pai, mãe e filhos. E até foi interessante porque o meu filho mais velho disse, mãe, olha ali, eles estão conversando com quem? Ele brincou, né? E daí a gente brincou, tá, talvez eles estejam conversando até entre eles. Mas vejam bem a que ponto chegamos. No shopping, num ambiente onde seria para o entrosamento, né? Então, o que eu trago? A questão de que a família é que faz a mágica. E assim, eu acho que a gente não pode ter medo de impor limites. Porque hoje é meio feio a gente impor horário de dormir, horário de acordar, horário... Tem que ter uma estrutura. E também em relação a essa questão dos horários, a gente vê que muitos jovens, adultos jovens de 30, 40, até 50 anos, eles foram criados de uma maneira e eles não querem repetir os erros dos pais. Mas aí eles cometem outros erros. Porque eles não querem ser rigorosos, eles não querem ser punitivos, eles não querem estabelecer limites. E aí as crianças ficam soltas. E outra coisa que me chama muita atenção é que eu vejo que muitos pais, eles não estão conseguindo focar na educação dos filhos. Então, quando a gente faz a entrevista, tu percebe que muitas coisas eles não sabem responder. Quanto tempo de tela? Olha, pois eu não sei bem. Eles não acompanham. E não acompanhando, como tu vai corrigir se tu não acompanha? Então, isso é algo assim que tu colocaste, né? Onde a gente se perdeu. Acho que muitas famílias se perderam exatamente de não querer cometer os erros dos seus pais. E cometendo outros aí, né? Interessante isso que tu diz, né? Porque a gente pensa assim, a gente falou uma vez aqui com a Luísa, lembra? Sobre o brincar. Do quanto a gente aproveitou nossa infância, né? Brincando e até do limite, né? Assim, dos pais, assim, agora é hora de tal coisa, né? E a gente ia lá e fazia. E aí eu fico pensando, né? Tá, não repetir o erro dos pais, mas e aí? E essas crianças, assim, porque limite é amor. Sim. Também, né? O não, a criança precisa ouvir não. Às vezes ela testa tanto aquele pai, aquela mãe, porque ele quer ouvir um não. Ele quer ser notado por aquele pai, por aquela mãe, né? E no momento que eu permito que meu filho faça tudo, e eu penso na escola, como é que o professor recebe essa criança? Eu vejo na minha escola, muitas vezes, como chegam as crianças. E que é difícil de tu lidar,
com coisas simples, de um limite, dizer, não, agora é a hora de fazer tal coisa. E as crianças não entendem isso, né? E a coisa se perdeu. O que não se ensina em casa é ensinado lá fora. Só que lá Com fora muito mais dor, nem né? sempre vai ser bem ensinado. É. Então, é importante também essa situação do casal, os pais, estarem ensinando sobre sexualidade, por que não? Ou então, se não sabe sobre sexualidade, que procure um profissional para falar sobre sexualidade. Passado muitos anos atrás, a Clarinha não tinha 2 anos. Toda criança ela é curiosa, né? E ela perguntou para a Karen o que era sexo. E a Karen, esperta, largou para mim me responder. Eu digo, puxa, logo eu? Fala com o teu pai. Aí tá. Cheguei da base naquela época e daí pai. Já perguntou rapidinho, né? Aí, o que é sexo? Aí eu inventei, né? Inventei. Aí ela olhou assim para mim e disse assim, pai, olha bem meus olhos. Tudo que tu falar tem que ter lógica. 2 anos. Não tinha 2 anos. Aí eu olhei para ela e disse assim, então tá, Clarinho. A partir de hoje, eu vou te falar o que é sexo. Dentro de uma informação de sexologia, né? Para aquela idade. E a partir de hoje, transparência entre nós dois. Eu vou te falar a verdade e tu vai me falar a verdade. Eu aproveitei ali um momento de confiança. Então, eu não vou te mentir, tu não vai me mentir. Então, isso ali foi uma coisa muito boa que eu até aprendi com ela. Digo, os pais às vezes têm medo de falar ou, né, de colocar aquela situação, porque romantizar e inventar uma história fantasiosa. Aí eu coloco. Aí que tá o perigo. Internet hoje, né? E a nossa tradicional. Tchê, tem que falar o que é e pronto. Senão a criança vai lá na internet e vai ficar sabendo através da internet. Se não vai na internet, vai saber para fora de casa. Então é melhor que seja ensinada dentro de casa do que fora de casa. E existe uma linha tênue, né? A criança, por exemplo, de acordo com a idade que ela venha te questionar, tu tens que falar a verdade, mas tu não precisa dar detalhes. Porque o detalhe, a maldade está no olhar, na vivência do adulto. Exatamente. Tu ainda teve sorte. O meu mais novo tinha 3 anos e disse... porque a mãe acaba perdendo a liberdade, a gente acaba se vestindo na frente dos filhos, tomando banho, assim, sem poder fechar por uma questão de segurança e de acudir os filhos. E aí eles me chamaram, quiseram saber por onde que eles tinham saído, né? Tudo bem, falei, mostrei, tá? Naná, vieram lá, olharam assim, o cortezinho que era o mesmo. E daí lá, na mesma semana, o mais novo com 3 aninhos disse assim, tá, mas se eu sair por aí, por onde que a gente entrou? Entendeu? A esperteza? E aí eu dei risada, eu respirei fundo e eu disse, olha, vou te falar o exemplo de uma planta. Ela precisa de um solo fértil para ser germinado. Então a mamãe é a terra e o papai entra com a sementinha. Eu não disse como é que a sementinha ia parar lá dentro. Claro. Eu disse que a sementinha precisava do terreno fértil e que sim, era colocado dentro da mamãe. Graças a Deus que parou por ali, porque daí eu já desviei o assunto. Mas ele não queria saber o ato, porque eles nem sabem como é que é. Mas a nossa mente de a gente não adulto... está preparado, Dani, uma coisa tão simples, né? Exato. Que nem, o que é sexo? É quando o pai e a mãe namoram. A criança Exatamente. não perguntou mais nada, até ali tá ok para a criança naquele momento. Quando ele vem com outra pergunta, aí sim eu me preocupo em responder outra pergunta. Sim, mas a gente não aí precisa o dizer, adulto ó... fica apavorado, né? Meu Deus, o que eu vou responder? Exato. Aí ele vai procurar fora. E hoje os meios que a gente tem, a internet, é uma coisa... Tá na E o pior de tudo é que eles Muito perdem complicado. a confiança se a gente mentir ou Exato, inventar. Eu não exato. disse, eu disse assim, ó, o exemplo da terra, né? Sim, nós temos um solo fértil, se nós não formos férteis, a gente não vai conseguir gerar um filho. Ainda bem que ele não foi tão lógico, né? Não, ainda bem que parou por ali. Mas é interessante quando a gente traz essas questões, né? Porque a gente entra numa questão muito pontual, que é a ressignificação do tempo, né? O que é tempo para cada um de nós hoje em dia? Por exemplo, o meu tempo, eu priorizo ficar com meus filhos, porque eu sei da importância que é, tanto para mim, que sou mãe, quanto para eles que são filhos. Mas o que a gente está fazendo com o nosso tempo? A minha prioridade é sair com os amigos, a minha prioridade é eu sair mostrando uma vida que não é a que eu pertenço. Minha prioridade é ficar no celular. A minha prioridade é sair fazendo compras. Qual é a minha prioridade? Daí quando a gente pensa assim, ó, que tempo é esse? Agora vamos partir para a educação, para o adulto mesmo, pela questão dessa situação mesmo, das famílias estarem os 4 ou 3 só num celular, ou até mesmo o pai está no celular, e do lado está a mãe, e que é uma atenção. Isso é má educação.
No momento que se não dá uma atenção para aquela pessoa, né, é uma forma de má educação. Você não está sendo educado para te dar uma atenção para essa pessoa. Então nós temos que reverter isso aí. Nós temos que começar a dar atenção. Outra situação também é olho no olho, né? Quando o Diogo e a Clara vêm conversar comigo, isso já faz muito tempo, eu paro o que eu estou fazendo e presto atenção neles. Por quê? Porque nesse momento tu tá dando atenção, tu está sendo educado com eles, ao mesmo tempo que eles, e eu não preciso exigir disso, eles vêm e se eu chamo atenção, se eu quero falar alguma coisa, eles me dão atenção. E isso é nobreza. A educação tem que ter nobreza também. Mas são valores, né, Douglas? É o que a gente fala. Valores. Isso não se perdeu com o tempo, né? E essa questão da conexão, né? De tu conhecer o teu filho. Tu só Uhum. vai conhecer conversando. Então, por exemplo, nós moramos em Camobi. Então, de Camobi até a escola é longe. Tem muita conversa. Rende. Então, as perguntas são a queima-roupa. É tudo, né? O negócio Gostei do é punk. queima-roupa. Mas é muito legal, assim, Uhum. porque tu consegue entender o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Porque tu só vais conseguir ser uma boa mãe se tu conseguir entender eles. Não tem, né, um livro que te ensina a ser uma boa mãe, né? Empatia, Como é né? difícil. E a na gente verdade tu vai conseguir. saber também com quem ele se relaciona, dependendo do tipo de perguntas. Quem são as Isso. companhias do meu Exato. filho para Isso é vir com muito determinadas importante. perguntas de assuntos que talvez nunca tenha se falado em casa. Até a companhia do celular, bom, aonde que ele está entrando. Né? Porque as pesquisas já dizem que o ideal é as crianças não entrarem no celular até os 6 anos. E não é isso que acontece. Né? Sim. Então ali se tem muitas informações. Então poder ter esse acesso aos filhos que tu está falando, né? Essa proximidade, essa conexão, essa empatia de poder entender é fundamental. Aí tu consegue educar. Sim, e também essa questão, hoje tem muito essa coisa de que a gente não pode mexer no celular deles. Eu discordo totalmente no sentido de que tu precisa acompanhar de perto. Tu tem que olhar quais são os assuntos que eles se interessam, quais são os amigos que eles têm, conhecer os pais dos amigos, né? Entender por que eles Que se mundo que relacionam. eles vivem. Exatamente, porque aí tu vai poder fazer realmente uma intervenção correta, né? Eu tenho uma coisa que eu deixo claro para os meus filhos, que um tem, vai fazer 11 agora, mês que vem, e o outro tem 13. Que toda e qualquer ação que parta deles, e eles sendo menores de idade, a responsabilização é dos adultos. Então, eu deixo para eles assim, eu não quero surpresa nenhuma, porque eu vou cobrar de vocês. Então, assim, ó, sem eu tenho acesso. Eles chegam lá em casa e eu digo, agora o celular comigo. Aí eles, só um pouquinho. Dá, porque eu vou tomar. E eu tomo. Hoje eu tomei, o do mais velho. E ele, ai, que ignorância! Eu digo, sim, a mesma que tu agiu comigo, não me dando na terceira chamada. Então, assim, ó, eu não quero bater de frente com meu filho, querida, é uma opção. Educar dói. Dói não no sentido de tu bater, mas é assim, tu chega no final do dia, que tu não sabe se tu respira fundo, se tu faz uma terapia, por quê? Porque a gente sempre soube que o papel de mãe e pai, ele é um papel difícil. Ele é um papel que te desafia, ele é um papel que te tira da zona de conforto. E pode saber, aquele filho que tiver um pai e uma mãe que estarão sempre ali no controle sobre as coisas, é porque estão demonstrando amor, estão demonstrando que eles interesse. Sim. E é uma coisa que eu falo, eles me chamam de chata às vezes, eu digo, agradeçam a Deus, para mim é chata, é elogio. Eu digo, que bom, estou cumprindo o meu papel, pode continuar me chamando. Porque enquanto eu não for chata, é porque eu não estou fazendo o meu papel. Porque eles vão testar o tempo inteiro para ficar mais. Eles chegam lá em casa e dizem assim, ai, por que tem que dormir às 9 da noite? Eu digo, porque a regra aqui em casa é. Mas da onde que tu tirou essa regra? Da minha experiência enquanto educadora, enquanto mãe. Ai, que saco, eu digo. E aí eles falam assim, o fulano não dorme. E os colegas realmente vão dormir meia-noite e meia, porque eu tu vejo. não é o fulano? Tu não é Eu todo digo, mundo, eu não tu é sou a todo mãe mundo. dos fulanos, mas se eles vierem aqui, vão dormir às 9 também. Então eles sabem. E adoram me posar lá em casa. Adoro. E daí eu vejo assim o quanto que gostam, né? Do limite, porque mesmo brincando, eu digo, não, vai dormir, mas o sono não vem. Conta carneirinho. Começa a revisitar teus pensamentos. E daí, então, lá em casa, o mais velho, o mais novo dorme, assim. Ele é mais, assim, tranquilo, porque, enfim, são diferentes, né? Mas o mais velho, ele descobriu, já faz 1 ano e meio, que se ele colocar aquela cura espiritual, aquelas Mantras. meditações guiadas, só com música, sons da natureza, e ele dorme com aquela música assim a noite inteira relaxante. Então, são 5 minutos de resistência, mas 9h30 no máximo tá dormindo. Mas na resistência, né? Sim. Se deixassem dormir, Eu vou puxar esse link da regra, né? Regra e exceção.
A regra, ela deve existir, no sentido positivo, porque dentro da regra se compõe da seguinte forma. Eu vejo assim, ó, por exemplo, o que aquele almirante americano escreveu no seu livro de liderança, né? Se a pessoa levanta e não sabe arrumar essa cama, como é que vai liderar a sua vida? Certo? Então, o que eu vejo em muitos lares, e até no nosso também, precisa disso também, na situação de começar a arrumar a cama. E logo depois de arrumar a cama, escovar os seus dentes. Escovar os seus dentes, tomar o seu café. Está pronto para ir para a aula? Está pronto para ir para a aula. Vai para a aula. Voltou? Vai almoçar. Vai fazer a tarefa ou não? Vai ser nesse horário ou não? Tempo da criança. A criança, ela é daquela que tem aquele soninho, depois tira um soninho e depois vai brincar. Então, agora a exceção, né? Acontece exceção, sim, claro, né? E sempre vai acontecer. Mas não é aquela regra de, sabe, regra, porque as pessoas muitas vezes não gostam da regra. Mas se elas perceberem que aquela regra é boa para a vida dela, que liberta ela, por exemplo, responsabilidades. Regra faz pessoas responsáveis, né? Até mesmo no horário, de chegar no horário, né? Pessoas que cumprem o seu horário, né? São pessoas que se dão bem. Pessoas que fazem, até mesmo lavar o prato, né? Eu com 12 anos lavava o prato, né? Lavava o prato. E as crianças hoje, as nossas, estão começando a aprender a lavar o prato. Tirar o prato da mesa e levar até a pia. Nós tivemos uma situação com um casal de amigos, que a gente foi jantar na casa deles. As crianças nossas terminaram, pegaram os pratos e foram botar na pia. E eles olharam assim, o que é isso? É educação. Rotina. É rotina. Né? Então, educação. Nós não estamos falando só numa educação de escola. Escola é física. Daqui a pouco a gente vai falar sobre física, sobre geografia, essas coisas assim. Mas estamos falando de educação. Educar. Não, eu só ia complementar isso que tu disseste, assim, que as pesquisas também mostram que as crianças hoje que contribuem com atividades dentro de casa crescem menos ansiosas, mais criativas, mais responsáveis, né? Se deparam com alguma situação... Harvard. Isso, se deparam com alguma situação externa que precisam É. resolver, não é nada assustador, né? Porque eu já resolvo as coisas do meu dia a dia. Tomar decisão. Né? Isso é uma questão também, assim, ó, da gente não ter medo de colocar a regra, porque depois incorpora, depois fica fácil. Então, Exato. quer dizer, tu manda uma vez, duas, três. E é interessante ver, porque às vezes, como psicopedagoga, as famílias me procuram trazendo um problema. E tem muitas situações que a gente tem que intervir em relação a isso. A rotinas mesmo, né? E a sensação que eu tenho, às vezes, é que os pais me dizem, puxa, eu estou trazendo para ti resolver, né? Eu digo, não, mas não é bem assim. Eu vou te ajudar, mas eu preciso de mudanças de rotina. E a gente desacomoda, às vezes. Claro, cada caso é um caso, mas a gente não pode ter medo de desacomodar esses pais, trazendo o que a gente acha que é bom para aquela criança. E esses pais, muitas vezes, são aqueles que têm dificuldade com regras. Então, eu vejo, por exemplo, situações que eles trazem um exemplo do filho na escola, achando que o filho tem mesmo que fazer algo que eu considero um desrespeito com o professor. Que está tudo certo, que como o professor agiu dessa forma. Só que aí eu vejo por trás um adulto que não tolera regras. Então, se ele tem dificuldade com regras, como é que ele vai passar isso para o filho? É importante. Uma coisa que é importante também quando a gente... A principal escola, né, é a família. Tanto para o pai, para a mãe, quanto para os filhos, né, saberem obedecer. E daí não tem como a gente não trazer nuances da educação que a gente teve. Claro que o filtro da sabedoria é tu fazer um bom uso daquilo que tu acha que tenha funcionado, atualizando diante daquilo que tu perceba que é fundamental nos tempos de hoje, porque tudo muda, né? Não adianta a gente querer reproduzir um padrão comportamental que a gente achou que foi certo, só que as pessoas são outras, as informações são outras. A gente convive numa sociedade totalmente diferenciada. Mas uma coisa que é importante, quando os filhos perguntam, por exemplo, por que eu tenho que dormir cedo e o fulano não vai? A primeira coisa que eu falo é a questão da fisiologia mesmo. Para a gente crescer e para a gente não sair descontando nos outros o mau humor, o hormônio do crescimento, a melatonina, ela tem um horário para acontecer no corpo. E é de tal a tal hora. Ah, mas os fulanos dormem até o meio-dia no outro dia. Eu digo, pois é, mas aí eles têm uma genética que favorece que os pais são altos.
que eu tenho os meus filhos, eles sempre têm uma resposta, sempre tem uma argumentação. Eu digo, ó, o que eu estudo, eu tento trazer para vocês. Então, dormir no horário onde pelo menos até os 18 anos, que é o pico do crescimento de vocês, que vai acontecer, vocês vão dormir cedo. Então, assim, não adianta dizer, e aí entra a questão que tu tinha me falado, ele que ficou assim, ó, latejando em mim, chato, chato, chato. Não é por ser chato, é porque existe uma fundamentação do porquê dormir cedo. Sim. Crianças têm que dormir cedo. A gente não pode esquecer que o nosso gen jamais vai mudar porque nós temos que seguir o nosso ciclo circadiano. Então, assim, todas essas evoluções ou involuções que aconteceram, né, de entrar a primeira, a segunda revolução industrial e tudo que está acontecendo no sentido de tela, né? Então está mudando, mas mudando o quê? Mudando um hábito, mudando uma rotina, mas não vamos sair fora da regra do ciclo circadiano, que como, por exemplo, 10 horas já começa ali a produção de melatonina, assim. E não é assim só pela situação de crescimento, o hormônio do crescimento também continua no adulto, depois de tudo isso, né? Atenção. Então, exatamente. Mas o que eu estava lembrando aqui é que quando a gente... existem meios da gente aprender, né? E segundo Confúcio, ele diz que tem 3 meios a gente alcançar a sabedoria. Né? Que a primeira é através da imaginação. É simples. Né? Outra é através da reflexão. E a reflexão é a mais nobre delas. E outra é pela experiência. Então, dentro de uma educação, por qual a gente aprende mais? Uma educação reflexiva e imaginativa ou por experiência? A minha, no caso, foi por experiência. Agora eu estou começando a refletir melhor e entender melhor. Mas também isso deve ser trazido mais cedo para as nossas crianças. Entenda, reflita, saiba o que está acontecendo, seja lógico, mas ao mesmo tempo procure também o teu lado emocional. Dessa forma, a criança ela vai começar a perceber melhor o mundo, porque a criança ela tem 5 sentidos. Primeiro, ela é curiosa, né? Primeiro é que ela quer saber de tudo, e está certo. E quando se corta esse interesse? Interesse da imaginação. A imaginação, ela acontece lá no adulto, é quando criança. E aí nós estávamos falando no criançando, né, e Dani? Douglas, só um parênteses para te dar continuidade. A curiosidade dá trabalho para os pais hoje em dia, por isso que está com uma tela. Isso. Porque é o pai e a mãe que tem que estar cuidando, porque a criança pode vir a se machucar. Então, naquele pode vir a se machucar, eles preferem machucar o quê? O emocional da criança. Mata a imaginação entregando. dela. Exatamente. Agora, tô falando isso, fiquei pensando, assim, né, a educação tradicional que a gente tem nas escolas, assim, voltando para esse olhar, assim, para as escolas, né? Por que interessa tão pouco hoje para o nosso jovem, para a nossa criança a escola? E aí eu entendo, né, e tem estudos também em relação a isso, do que, como é que as pessoas aprendem? Isso que tu está dizendo, né? Por vivências, muito por vivências. E o que a escola hoje traz? É aquela criança sentada, olhando, né, para a nuca do outro, como a gente diz, né, e recebendo o conteúdo. Tá, mas e aonde que eu vou aplicar isso? Por que isso? Em que momento isso vai ser interessante para mim se eu pego uma tela, né, e tenho lá a minha experiência, vejo um videozinho, dou gargalhada do que está ali, né? Então, assim, a escola também precisa mudar um pouco nesse sentido, porque quanto mais vivência, né, quanto mais eu poder experimentar na prática as coisas, a aprendizagem acontece. Até porque, olha só, o nosso cérebro, ele precisa, para existir a aprendizagem, ele precisa conectar vivências anteriores, aprendizagens anteriores, para dar sentido àquilo novo que vem. Agora, imagina uma aula inteira, conteúdo. Qual é a criança que vai se interessar? Que sentido vai ter? Novas sinapses. Sim. E as sinapses, elas vêm da curiosidade. Nós temos um tempo de aprendizagem. Vem da conexão com aquilo que tu já tem, que tu já aprendeu, que tu já vivenciou, que tu já tem como conhecimento. Isso. Então, né, a escola ela fica desinteressante porque ela precisa evoluir. Então, a gente está falando de nós, como nós evoluímos enquanto seres humanos, mas a escola ficou. E precisa aprender. Né? Claro que tem alguns... E é positivo tu usar a tecnologia dentro de algumas disciplinas, né, de algumas matérias. As metodologias ativas, elas vêm para melhorar o ensino escolar. Exatamente. E as escolas que adotam as metodologias ativas, elas têm um ganho, né? Justamente. Eu gosto muito dos meus filhos quando chegam em casa e dizem assim, ai, coisa bem boa, hoje a gente teve aula de educação física e de artes. E aí eu pergunto por quê, né? Porque a gente sempre acha que porque a mãe Sim. A hora que eles me falam, porque a gente pode se expressar. É. Olha aí. Isso. E sair de dentro da aula, porque cansa ficar sentado.
E eu disse, por que não saem, por exemplo, para fazer uma aula em locos no pátio? Porque dá trabalho. Biologia, trabalho. imagina tu ir Dá para um parque trabalho. olhar para as árvores. Laboratório que eles amam, aula de educação física e aula de artes, que eles podem experimentar possibilidades, ou seja, um futuro cientista, ele vem da liberdade do experimento e desde muito cedo. E precisa tão pouco, né? Só que dá trabalho. E Dani, e aqueles que fogem da educação física, como é que é? Hoje tem uns que fogem da educação física. Eu tenho uma olhada muito pontual com relação a isso. Aliás, assim, ó, a educação física preocupante, né? tem que sempre tem que botar em movimento. A educação física, só respondendo assim, pontualmente, tem N motivos. Mas o que eu tenho acompanhado, assim, atualmente, gurias, das crianças que fogem, não é nem pelo seu biotipo, mas sim pelos pais que estão lhes podando a liberdade do brincar dentro de casa e fora de casa. E eles entregam o quê? Acha que está brincando com o celular, porque está joguinho. Está ali, ó, só no mental. Sim. Só no mental, não ativando nada. O que passivo, faz né? com que a criança, tu tira a potência dela acreditar que ela é capaz de se movimentar por conta. E aí, para ela não se expor com medo de ser julgada, ela não participa, ou ela dá um jeito de não ir na aula ou consegue um atestado médico. Mas é pela não autonomia do brincar com o corpo em casa. Um dos fatores, é claro, né? Tem N fatores. Sim. É que o mundo mudou muito, né? Antigamente a gente brincava na rua, a gente brincava na terra, Hoje em dia, os nossos filhos, né, até para manusear a terra, para ir, né, eles, às vezes fazem Não, e outra, né, gente, nós não podemos julgar a escola como sendo a responsável por tudo isso, porque a gente, conversando aqui, a gente viu que a educação começa em casa, ela perpassa pela comunidade, pelos ciclos sociais, pelo tempo que a gente oferta para os filhos. A educação no modo geral, né? De um modo geral. Mas conforme a sociedade a escola também é. Então, todo esse caos que está acontecendo no mundo, a escola reflete isso também. A gente não pode simplesmente largar a responsabilidade. Claro que a gente tem vários critérios para escolher uma escola. No meu caso, é aquela que orienta tanto pelo rigor da cientificidade, que é o conhecimento, o saber, o que eles fazem com isso, e a oportunidade que tem também na filosofia do que é ensinado pelo caráter, o que é a vida, o que é te relacionar com o outro. Claro que tem outros que procuram outras possibilidades também, mas se tu for parar para perguntar para qualquer pai, por que teu filho está naquela escola? A gente diz, é a filosofia, do que segue, são os dogmas, etc. Mas e tal. Que todos sabem? Aí que tá, seus pais simplesmente, exatamente. Porque é mais prático, que é mais perto de casa. Também tem isso. Também. Mas a gente não pode julgar a escola, porque nós estamos num movimento de transformação, e o meu olhar, o que adoeceu mais ainda a sociedade escolar foi o pós-pandemia, que a gente teve que ser readaptado às telas, professor nenhum nunca teve nenhuma disciplina do dar aula online, do dar aulas híbridas. E o que aconteceu? Meus filhos nunca tinham tido um celular, a gente teve que... Como é que a gente ia comprar um notebook para cada um? Eu dava aula pelo computador, era um que nós tínhamos, cada um ganhou um celular. E aquilo ficou. Sim. E o que a gente fez para ressignificar a pandemia na educação? Nós deixamos, porque ficou confortável. Tu falaste agora na escola em distância, né, de bairro. Uns primos meus foram morar em Lyon, né, e daí as gurias... as pequenas tiveram uma experiência de escola. Lá, o ensino público e privado são iguais, em termos de qualidade. Não muda. Né? E outra, a preferência é mais pelo bairro. E independente de ser do bairro, a qualidade do ensino se mantém a mesma. Outra realidade, né? Sim, uma outra realidade. Mas que eu cito exemplos, né? Então, exemplos seguem exemplos. Se nós pudéssemos seguir também esse exemplo, seria bem legal. Mas é legal essa situação de tu poder estar também no bairro e tu ter uma escola de qualidade. Claro. Né? E no tocante do assunto, tem que saber tudo. Né? Nós temos o podcast de meio-dia e a gente coloca todas as situações para, né, falar ali. E aí começava aquela situação assim, por que eu tenho que estudar física? Por que eu tenho que estudar matemática? E aí nós explicávamos, olha, tu tem que estudar matemática porque é soma. Tu vai utilizar isso sempre, raciocínio lógico e tudo. Por causa da física. Tira a gravidade e tá vindo e o que vai acontecer com a maçã se estiver caindo? Né? E aí começa a colocar ela a pensar. E aí, com aquilo, elas pararam disso aí.
E hoje elas estudam tudo, porque tem vestibular, tem Enem, e a gente tem que saber um pouco de cada. Porque se a gente não souber um pouco de cada, como é que a gente vai se virar em determinados assuntos? Mas veja bem, com a tua fala, tu traz para o teu filho um apoio à escola. Isso. Porque aí tem pais que não validam essa conduta da Isso. escola. Porque é muito fácil dizer, para que eu vou estudar a regra D3? Para quê? E aí o pai, ele não dá esse crédito para a escola. E o teu filho vai reagir conforme a tua fala. Então, muitas vezes eu acho que falta isso, assim, dos pais darem crédito, darem força, darem voz à Validar escola. a escola, validar a Exatamente. hierarquia da escola. Porque aí fica confortável para eles questionar, né? Com certeza. Não, e quando a gente fala, né, sobre educação raiz e educação tecnológica, a tecnologia ela vem como um aliado no ensino. A gente não pode simplesmente fazer assim, não, eu sou contra, porque para mim funcionou isso e aquilo. Não, agregar, mas não substituir. O problema é que, por exemplo, os meus filhos, o mais velho, pelo menos, ele disse que ao término das aulas, o professor faz o tipo de um testezinho que eles têm acesso a um programa no celular, mas aí todos têm. Mas aí tu vai pensar assim, ó, que o acesso à tecnologia ele tem que ser para todos, ele tem que ser inclusivo. Onde um não tiver, já não é uma educação inclusiva. E aí tu vai falar sobre tecnologia em redes públicas. O que foi, o que disparou na questão da diferença foi a pandemia. Alguns tinham acesso e outros não. Eu lembro assim, de alunos, teve uma professora, uma estagiária minha no online, que ela disse assim, no ensino superior, ela disse, eu tive que liberar o meu aluno porque o telhado, porque teve uma enxurrada na época, do pai tinha caído e o guri ajudava. O gurizinho de 8 anos era ajudante de pedreiro do pai. Imagina. E aí ela disse assim, como é que eu humanamente como professora, ela falando para mim, porque eu avaliava o estágio dela. Ela disse, eu humanamente querendo dar uma aula de educação física, que já não é fácil, online. E o menino, o pai chamava ele, dizia que ele não podia estar na aula naquele momento, porque ele precisava e que era prioritário era arrumar o telhado da casa deles, porque ia chover de novo naquela noite. E eu disse, eu acho que eu não preciso te falar nada, né? Ele já está fazendo Exato, o serviço dele. Sim. E agora, chegando ao final do podcast, Que rápido, né? é Sempre rápido, muito mas é que né? é rápido Tá porque o bom. assunto é bom e rola bem, né? Então, a mensagenzinha aquela final desse. Ele gosta, né? Eu adoro. Pra virar cortes depois. Então, eu fiquei pensando assim, eu pensei nessa mensagenzinha, né? Eu fiquei refletindo assim, tudo que a gente conversou. E eu acho que sim, eu acho que é importante a gente fazer um resgate, né, da educação que se tinha e da educação que se tem hoje em dia. Dos pais realmente assim, a dedicarem mais tempo para os seus filhos. Que é como a gente falou, é onde começa tudo. Então, poder ensinar principalmente valores para os filhos, né? E ensinar esse filho a ser crítico, reflexivo e não reativo. Porque hoje todo mundo é reativo, não só as crianças. Então, nós precisamos, né, começar de novo, eu diria, né? Ou fazer esses resgates dentro de casa para poder também deixar filhos melhores para o mundo, né? A gente fala tanto de um mundo melhor para os filhos, mas e que filhos, que crianças e que adultos vão ser esses na realidade que nós tanto falamos aqui, que é um caos, né, hoje em dia. Então, minha mensagem é essa, uma reflexão em relação ao que nós estamos e que forma estamos educando nossas crianças. Maravilha. A minha mensagem complementar à tua, que era mais ou menos isso que eu tinha pensado também, assim, ó, às vezes a gente conversa de menos para conhecer o nosso filho, mas conversa demais para ceder a argumentação dele. Então, se eu vou dar uma ordem, ele pergunta, mas por quê? E aí eu fico respondendo e fico me enrolando, e tem uma hora que deu, é para fazer. Então, eu digo, acho que a gente fala muito para tentar que ele nos aprove, e às vezes fala pouco para tentar conhecê-lo. Então, acho que pode ser uma boa dica. Boa. Eu gostaria de convidar as famílias para amarem mais os seus e prestarem mais atenção, olharem mais para os seus filhos, olharem para os seus companheiros, olharem para as janelinhas que eles estão abrindo, cheias de dúvidas, tanto na infância quanto na fase da adolescência. A educação ela é pautada no amor, ela é pautada no diálogo, ela é pautada na escuta, mas principalmente no acionar todos esses sentidos. E se puderem, o quanto puderem, abracem seus filhos, abracem os seus assim que acordam e assim que vão dormir. Sempre dar um oi e dar uma boa noite. Maravilha. Meninas, muito obrigado.
Imagina, Me a gente sinto agradece. muito honrado de estar junto com vocês. Muito obrigada. Discutindo sobre educação. Educação e saúde. Se tem isso saúde, aí. tem educação. Foi um prazer. Maravilha. E eu deixo a mensagem citando o filme A Forja, um filme que deixa uma mensagem muito bonita, e até a mensagem vale a pena ver esse filme, mas eu vou pegar um trecho dele, que foi quando um menino que não sabia o que fazer, que estava naquele período de que não sabia o que era, não sabia quem era, né, não sabia o que estava fazendo e precisava de uma orientação. Então ele conhecia um senhor, não posso dar spoiler, né, mas ele conhecia um senhor, e a primeira coisa, e esse senhor, vendo aquele rapaz e observando ele, chamou para trabalhar na empresa dele, mesmo que o rapaz não tinha currículo, nada, ele queria um emprego, né, queria um emprego, mas pelo menos ele tinha atitude. Mas aquele senhor, primeira orientação que ele deu é cumprimento. O menino não sabia cumprimentar. Então ele disse assim, fulano, primeira coisa é tu cumprimentar, apertar a mão da pessoa, olhar nos olhos e falar o teu nome e sobrenome. E aí do outro lado ele vai responder. E quando responder, tu diz, um prazer conhecê-lo, fulano de tal. A educação começa por assim, e começa por várias situações, né, num todo, mas pelo menos é o início da educação, e vocês também sabem que educar faz a diferença. Um grande abraço e até a próxima.